Bem-vindos ao nosso programa O Evangelho na Sua Casa. Sim, bem-vindos. Nós fazíamos esse programa nas nossas casas, chamávamos algumas pessoas para participar da leitura bíblica e meditação sobre as passagens. Hoje estamos fazendo via internet para que mais pessoas possam nos acompanhar, possam meditar junto conosco, ler a Bíblia, ter esses minutos com Jesus, que são tão importantes para a caminhada da nossa fé em Cristo. Que Deus abençoe a nossa meditação de hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 23, começando do versículo 1 e indo até o 12, que é uma passagem importantíssima, uma lição de Jesus de um grande valor para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos. Pedimos que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que essas pessoas possam, Senhor, ter experiências com o Senhor, praticar a Tua palavra, estar cada dia mais perto de Ti, em comunhão com o Senhor. Peço que abençoe cada pessoa, cada família e nosso país também. Obrigada por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 1 ao 12. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, pessoal, esse trecho, ele começa assim, que Jesus fala aos seus discípulos e à multidão que ali se encontrava. E é uma lição de tanta importância, porque tudo que Jesus fala nos evangelhos é uma lição, é uma direção para a nossa caminhada cristã. E a pessoa lê esse trecho e fala, mas eu não entendo qual é a lição que Jesus está dando. Então vamos tentar descobrir a lição que Jesus está dando, né? Para nós, que ele deu naquela época para as pessoas que estavam ali e para os discípulos. Ele falou para a multidão e falou para os discípulos. Ele falou assim: na cadeira de Moisés se assentaram os mestres da lei e os fariseus. Primeiro, o que é a cadeira de Moisés? Moisés foi a pessoa escolhida por Deus para levar a lei ao povo de Israel. Os preceitos divinos, as tábuas da lei, que davam diretriz àquele povo da vontade de Deus. Moisés teve esse ministério. Depois Moisés partiu e ficaram as pessoas encarregadas de levar ao povo aquelas mensagens de Deus, ensinar às novas gerações as leis, os preceitos divinos. E essas pessoas que estavam assentadas na cadeira de Moisés eram as pessoas que deveriam fazer isso. Mas o que eles estavam fazendo? Então Jesus faz essa observação. Quem são essas pessoas que Jesus está se referindo? Os mestres da lei e os fariseus. Os mestres da lei e os fariseus são os sacerdotes da época. São aqueles responsáveis pelas escrituras, pela transmissão daquilo que Moisés havia deixado, né? Aqueles preceitos divinos. Eles são os responsáveis.
Mas o que eles faziam, que Jesus diz? Bom, primeiro, eles pregavam, ensinavam o povo, mas não praticavam em sua própria vida. Eles faziam fardos pesados, preceitos pesados e colocavam no ombro das pessoas. Mas eles mesmos, com o dedo, não queriam empurrá-los. Eles eram bons para colocar peso nas pessoas. Gostavam dos primeiros lugares nos banquetes, gostavam de ser chamados de rabis, gostavam de indumentárias em roupas, para mostrar ao povo umas roupas sacerdotais. E tudo que eles faziam era para se mostrar ao povo. O que isso que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer que eles não faziam nada pensando em Deus. Eles pensavam neles, nos primeiros lugares nas sinagogas, que era o lugar de culto da época deles. Eles pensavam nos primeiros lugares dos banquetes. Eles pensavam em se mostrar ao povo com roupas, gostavam de ser bajulados, chamados de rabi. Rabi é uma expressão que quer dizer professor, mestre. Gostavam de ser chamados, professor, mestre, eles ficavam todos orgulhosos. Mas por que Jesus faz isso? Jesus faz isso para fazer uma comparação agora do que ele quer daqueles que continuariam pregando a mensagem do Evangelho de Jesus. Ele faz essa comparação por quê? Porque é importante nós sabermos o que nós devemos fazer. Primeiro, Jesus diz para nós, não quereis ser chamados de rabi, de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Aquele que prega o Evangelho, ele não deve inventar nada em cima do Evangelho. Ele deve pregar o Evangelho, retransmitir aquilo que Jesus transmitiu, ensinar aquilo que Jesus ensinou. Você não pode criar um ensino diferente, porque para você acha certo, você acha benéfico. Não. O mestre é Jesus. A nossa obrigação é transmitir os ensinamentos dele, de Jesus. Por isso ninguém é professor. Aí Jesus falou, vocês são irmãos. O que Jesus quis dizer com nós somos irmãos? Que todos nós somos iguais, não existem pessoas melhores nem piores. Nós estamos numa situação de que Jesus nos salva, nos guia, porque nós, os seres humanos, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe isso, nós somos irmãos. Deus é nosso Pai, nós não temos ninguém melhor. O que acontece é que existem pessoas que gostam de dizer que são melhores, que são ungidos, que são super... Não existe, que usam roupas sacerdotais ou carregam... Não existe, nós somos irmãos. Jesus ensina, vocês são irmãos, um só é o vosso mestre, o Cristo. O que ele quis dizer? Vocês são iguais. Vocês são iguais, não existe essa coisa de pessoa melhor. As pessoas fantasiam tanto com líderes que assim, vamos por assim, elas acham que aqueles líderes são infalíveis. Quando, na verdade, os mestres da lei e os fariseus, você vê o que aconteceu com aqueles que deveriam pregar a mensagem de Moisés. Porque o ser humano é assim. Nós somos assim, eu sou assim. Qualquer ser humano é assim, nós nos perdemos, nós somos falhos. As pessoas não deveriam confiar em nenhum ser humano cegamente, nem achar que um ser humano é tão especial assim, porque Jesus falou, nós somos irmãos, nós somos iguais. Houve um líder religioso que fazia uma conferência e ele foi no banheiro, urinar no banheiro. E uma pessoa que acompanhava aquele líder religioso e admirava tanto aquele líder religioso, ficou espantado do líder estar urinando. Ele falou, mas o senhor urina? Como se ele não fosse uma pessoa. Ele é uma pessoa como outro qualquer. Ele pode ser um grande líder religioso, mas ele é falho. Eu sou falho, qualquer pessoa é falha. Confiar cegamente em alguém, levar a um grau de adoração que acha que a pessoa nem faz as necessidades que todos fazem, é uma alienação. O único líder, o único pai é Cristo, é o mestre. Os seres humanos, como os fariseus e mestres da lei,
Por isso é que Jesus usa anteriormente o exemplo deles. Nós, seres humanos, nós somos falhos. Não devemos nunca confiar cegamente. Muitas pessoas deixam de seguir Jesus porque se desiludem com líderes, com religiões, esquecendo que o ser humano é falho. Não devemos deixar Jesus por nada. Entendamos uma coisa, enquanto houver ser humano, mundo, todos são falhos, nós devemos seguir Jesus. E não esperar que as pessoas que sejam responsáveis por uma pregação, por uma religião, sejam infalíveis. Elas não são, elas são seres humanos e nós somos irmãos. Isso que Jesus está falando. Por isso os mestres da lei e fariseus decaíram tanto, pela condição humana. Então eles gostavam de ser chamados mestres, e Jesus fala, mas vocês não podem gostar de ser chamados mestres, porque só um é o vosso mestre, o Cristo, Jesus é o mestre. A ninguém chameis de pai, pois só um é o vosso pai, que é Deus. O que Jesus está falando é o seguinte, que nosso pai, espiritualmente falando, claro que nós temos um pai biológico, mas espiritualmente falando, nosso pai é Deus. Não existe outro pai. Deus é o nosso Criador. Deus é que nos salva. Deus é que nos instrui. Não, isso não tem como discutir com Jesus. Jesus sabe o que fala. Não existe um pai, uma pessoa especial. Não, é Deus que é o nosso pai. Depois Jesus fala assim, o maior entre vocês deve ser aquele a quem serve, aquele que mais trabalha. Muito diferente dos fariseus e os mestres da lei, no cristianismo, os maiores seriam aqueles que mais trabalham, que mais servem, e não aqueles que usam roupas, que ficam carregando coisas, que aparecem como tivesse uma unção especial, tudo porque isso não é o que Jesus ensina. Jesus ensina que que no cristianismo, aqueles que pregariam a doutrina e seguiriam o cristianismo, seriam os maiores aqueles que mais trabalhassem, não é? Aqueles que mais trabalhassem seriam os maiores, entende? Por isso que Jesus usa primeiro Moisés, para dizer, olha o que aconteceu com aqueles que deveriam levar a mensagem de Moisés, mas eu não quero isso para vocês. E Jesus ensina, a ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de pai. O maior entre vocês será aquele que serve. Uma lição para nós. O cristianismo é uma libertação da nossa mente e da nossa alma. Sigamos a Cristo. Claro, dentro de uma religião, sem problema. Mas Cristo está nos evangelhos. Leamos os evangelhos. Entendamos as lições que Ele nos dá, porque Ele nos dá a direção de uma vida cristã plena, sem escravidão, sem engano, sem mentira. Porque confiar no ser humano, aquela pessoa conhece há tanto tempo, é tão boazinha, e usa terno, e carrega não sei o quê, e fala mansinho, mas é ser humano, cuidado. Cuidado, devemos confiar em Jesus e não nos desviar de Jesus por causa de pessoas que são falhas, imperfeitas, e por serem falhas, imperfeitas, caem facilmente na vaidade, na ambição, na mentira, em tantas coisas que o ser humano cai. Mas Jesus alerta, vocês são todos irmãos. Abram o olho, não deixem a vida, a bondade, a paz cristã ser roubada por ninguém. Entendam que as pessoas são falhas, mas Jesus não é falha. E Jesus ensina, vocês são irmãos. Mestre é Jesus, é Cristo. Pai é Deus. O maior entre vocês é aquele que serve, aquele que trabalha, aquele que é mais humilde. Esse é o maior. E não aquele que veste roupa assim, anda aqui, faz discurso ali, isso tudo bem, isso é humano, mas não é o que Jesus ensina. O maior no ministério cristão é aquele que arregaça as mangas e trabalha. Trabalha não por vaidade, porque esses mestres da lei e fariseus faziam coisas para serem vistas pelos homens e não para agradar a Deus. Não para agradar a Deus. Faziam coisas para serem vistas.
E Jesus não quer, Jesus que quer que tenhamos uma vida cristã plena, que levemos o Evangelho a todo o coração, de acordo com o Evangelho, de acordo com o que Ele ensina, e tenhamos a certeza de que Ele nos olha. Amém? Amém. Irmãos, esse foi mais um programa, o Evangelho na sua casa. Então, como a gente estudou hoje, né? Vemos que não existe uma pessoa de primeira classe e uma pessoa de segunda classe. Todos somos iguais. E Jesus fala que somos irmãos. Então, é uma lição muito importante, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê assim, muita vaidade, muita competição. O importante é guardar os ensinamentos de Cristo e viver da forma que Ele nos ensina. Amém? Amém? Amém. Então, peço que você dê um like nesse vídeo, se você gostou, foi abençoado, e também que você possa compartilhá-lo e se inscrever no nosso canal. Amém? Até o próximo vídeo, gente, e até mais. Tchau, Amém. tchau. Até mais.